Esse tema é um tema palpitante, um tema extremamente importante. É fundamental nós falarmos em Trindade. Qual é a importância de se falar sobre esse assunto? Primeiro, boa parte dos nossos crentes não conseguem definir o Deus que eles servem. Se você perguntar para a grande maioria dos nossos crentes, em qualquer parte do Brasil, eles vão ter dificuldade em definir o Deus que eles servem. Então é extremamente importante nós estudarmos sobre esse assunto. Segundo, as seitas bombardeiam o tempo todo o conceito Trindade. E esta é a grande importância de nós falarmos sobre isso. Algumas seitas dizem o seguinte: Trindade é um termo que não tem na Bíblia. E isso é uma verdade. Mas ocorre que nem a Bíblia tem na Bíblia. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Nós temos 66 livros na Bíblia. Em qual livro da Bíblia que está escrito que esses 66 que nós temos são os verdadeiros? Você não vai achar uma lista em nenhum livro da Bíblia mostrando que são esses os livros que nós devemos crer. E por que é que nós cremos? Por causa do trabalho da igreja no passado. Foi a igreja no passado que determinou os livros que eram considerados canônicos. Agora, a igreja fez isso aleatoriamente? A igreja escolheu da forma que quis? Não. A igreja simplesmente disse: esses livros aqui, eles têm autoridade. Esses livros são livros que circulam entre nós como sendo livros escritos pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, pelo apóstolo Pedro. Então a igreja simplesmente reconheceu aquilo que já tinha autoridade. No caso da Trindade, não é diferente. O termo Trindade, ele realmente não existe na Bíblia, mas o conceito, ele é bíblico. Trindade significa um único Deus subsistente em 3 pessoas. E aqui requer um pouquinho mais de detalhes, porque nós temos que entender o seguinte. Abra sua apostila. Onde está escrito aí o Credo de Atanásio. Está dito assim: todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta: que adoremos um único Deus em Trindade e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas. É interessante nós observarmos isso aqui, não confundindo as pessoas, porque existem movimentos por aí que confundem as pessoas. Alguém aqui já ouviu alguém dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa? Alguém já deu um sinal? Muito bem, muitas pessoas já viram isso. Por que é? Porque isso é uma confusão do conceito trinitário. Trindade não é isso. Nós temos movimentos, por exemplo, Igreja Voz da Verdade. Eles acreditam no unicismo. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, com manifestações diferentes. Se isso fosse verdade, a Bíblia seria uma farsa. Porque a Bíblia apresenta claramente, no batismo do Senhor Jesus, Jesus sendo batizado nas águas por João Batista, o Pai falando dos céus: este é o meu Filho amado em que eu me comprazo, e o Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea como que de pomba. Então está muito distinto que são 3 pessoas diferentes. Por isso o Credo de Atanásio vai dizer que nós não confundimos as pessoas, tá certo? Então Trindade é um só Deus, mas são 3 pessoas diferentes, 3 pessoas distintas. E alguém pode dizer: bom, mas aí é muito difícil entender. É difícil mesmo.
E há uma razão muito simples para isso. Nós estamos falando do ser divino. Nós somos homens, seres humanos, imperfeitos, limitados e, sobretudo, a nossa compreensão comprometida pelo pecado. Então é natural que nós não compreendamos todas as coisas, porque nós estamos falando de um Deus eterno, de um Deus ilimitado, e é natural que aquilo que é divino não caiba dentro daquilo que é humano. Então qual que é o conceito trinitário? Existe um só Deus, e esse Deus é subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele vai dizer prosseguindo, ele vai dizer assim: não confundindo as pessoas nem dividindo a substância. O que foi que eles chamaram de substância? Eles não tinham uma palavra para esclarecer o ser divino. Eles não tinham uma palavra para esclarecer a divindade. Então eles chamaram de substância a própria divindade. Eles disseram assim: nós não confundimos as pessoas e nem misturamos as substâncias. O que vem a ser então o credo de Atanásio? A igreja, ela já, logo nos seus primórdios, ela sofreu ataque, tá bom? Ela sofreu ataque naquilo que ela acreditava e houve a necessidade de que alguns homens chamados pais da igreja definissem, escrevessem e defendessem a fé da igreja. Existe um movimento, por exemplo, chamado arianismo, de um bispo chamado Ário, onde ele leu em 1 Coríntios, no capítulo 1, que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E ele leu lá em Provérbios 8 que a sabedoria foi criada. O texto vai dizer assim: no princípio dos meus dias o Senhor me criou. Então o que ele deduziu? Ele falou assim: olha, a sabedoria foi criada. E Paulo está escrevendo que Jesus é a sabedoria de Deus. Se Paulo está dizendo que Jesus é a sabedoria de Deus, e Salomão escreveu em Provérbios que a sabedoria foi criada, Jesus foi criado. E ele formulou uma heresia com isso. E houve a necessidade dos pais da igreja refutarem essa teoria. E assim nasceu o credo de Atanásio. O que nós estamos lendo aqui é uma refutação daquilo que se levantou, das heresias que se levantaram naquela época. Essas heresias, elas estão presentes nos dias de hoje. Existem seitas que falam exatamente as mesmas coisas. Existe uma seita por aí que passa de porta em porta e diz que Jesus é um Deus poderoso e que Jeová é o Deus todo-poderoso. Sendo assim, Jesus seria um Deus menor. E isso é politeísmo. É crer em vários deuses, e a Bíblia não admite isso. Porque Deuteronômio 6,4 vai dizer assim: Shema Israel, Adonai Enoê, Adonai Had. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. E aí nós entendemos o seguinte: a unidade divina, ela foi ensinada no Velho Testamento. Qual o motivo? O povo de Israel estava sendo tirado do Egito, que era um povo politeísta. Eles adoravam muitos deuses. E Deus, para que eles não confundissem o ser divino, que é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se apresentou a eles como Deus único. Agora, no Velho Testamento, começa a acontecer algumas coisas que necessitam de explicação. No Novo Testamento, porque se Deus é um só, e ele foi apresentado a Moisés como o Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que só Deus pode ser adorado, mas de repente nós encontramos no Novo Testamento pessoas adorando Jesus, e aí nós estamos diante de um problema.
Os pais da igreja se viram diante desse problema. E esse problema é um problema tão difícil de solucionar que os judeus não conseguiram entender isso. Quando nós lemos João 8,58, Jesus está ali conversando, discutindo com os judeus, e eles dizem assim: nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus diz assim: se Deus fosse vosso pai, vocês me ouviriam, mas vocês têm por filho o diabo. E eles ficam completamente revoltados. E Jesus continua o diálogo com eles, e Jesus diz assim: eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Ele falou: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Abraão viu o meu dia. Olha só, Jesus está dizendo que Abraão, lá no passado, viu o dia dele, Jesus. Ele disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. E eles se revoltaram e disseram: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. E a Bíblia diz que imediatamente eles pegaram em pedras para apedrejar. E eu pergunto para os irmãos: por que é que eles fizeram isso? Por que é que eles pegaram essas pedras para apedrejar o Senhor Jesus? O que foi que Jesus fez que ofendeu tanto aquelas pessoas? Alguém quer me responder? Perfeito. Quem foi que disse eu sou? Jeová, o Pai, lá no Antigo Testamento. Mas Senhor, se o povo não me ouvir, se o povo perguntar quem foi o Deus que te enviou, e Deus responde para ele: diga, eu sou, me enviou. Quando Jesus diz antes que Abraão existisse, eu sou, o motivo que eles pegaram nessas pedras para apedrejar o Senhor Jesus é porque eles reconheceram que Jesus estava se igualando ao Deus do Velho Testamento. E Jesus é o Deus do Velho Testamento? Não resta dúvida. Mas é a mesma pessoa? Não. Porque o credo de Atanásio vai dizer: nós não confundimos as pessoas. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, e a pessoa do Espírito Santo é outra. Mas o que acontece? Nós começamos a encontrar no Senhor Jesus e no Espírito Santo atributos, características que só Deus pode ter. Exemplo, vamos para a apostila. Nessa parte final, onde tem os quadros aqui, atributos divinos apresentados nas 3 pessoas. E nós vamos encontrar onipotência, aquele que tem todo o poder. E lá no Velho Testamento, nós temos inúmeros versículos, inúmeros textos que dizem que Deus Pai é o Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder. Só que no Novo Testamento, nós vamos encontrar isso dito acerca do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar que o Espírito Santo tem todo o poder. Vamos encontrar também o Pai sendo onipresente, o Filho sendo onipresente e o Espírito sendo onipresente. Ou seja, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí alguém pode dizer assim: irmão, mas Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é verdade. E foi exatamente por isso que Jesus disse 2 coisas que parece que se chocam na Bíblia. Ele disse: eu e o Pai somos um. Porém, ele também disse: o Pai é maior do que eu. E agora, se Jesus e o Pai são um, como é que o Pai pode ser maior? E aqui entra o conceito trinitário. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, o que é que Jesus está falando? Eu e o Pai somos o mesmo Deus. Quando ele diz, o Pai é maior do que eu, é o que está no conceito
do credo de Atanásio, não confundindo as pessoas. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra. E o Filho, nesse momento, no momento em que Jesus diz isso, ele está encarnado. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que ele humilhou-se, tomando a forma de homem. Então perceba que Jesus sempre foi Deus, mas ele humilhou-se tomando a forma de homem. Continuou sendo Deus? Claro, mas aqui nós não podemos confundir as pessoas. Está muito difícil entender, irmãos? A gente tem que reconhecer que não é fácil você imaginar isso, né? Existe uma seita por aí que quando você fala isso aí para eles, eles dizem o seguinte: quanto que é 1 mais 1 mais 1? Olha só, que sinuca. Quanto que é 1 mais 1 mais 1? E não dá para correr disso. 3. Eles falam, então como é que Pai mais Filho mais Espírito Santo, no lugar de ser 3 é 1? Mas a gente vê que é um recurso inválido. Porque quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Não é 1? Então, na verdade, não faz sentido usar matemática ou qualquer outra ciência para tentar provar a divindade. O fato é que a Bíblia diz que existe um só Deus, mas apresenta o Pai com atributos divinos e vai apresentar também o Filho com atributos divinos. Jesus, por exemplo, basta a gente lembrar que quando João recebeu a revelação do Apocalipse, ele ficou tão maravilhado com aquilo que quando o anjo se aproximou, ele quis se dobrar para adorar o anjo. E o anjo disse: não faças tal, porque eu sou teu conservo. Adora a Deus. Então, pela Bíblia, só Deus pode ser adorado. Mas nós encontramos e poderíamos fazer uma lista de pessoas que adoraram o Senhor Jesus. A mulher na casa de Simão, os leprosos, que de longe eles adoraram o Senhor Jesus. Tomé, quando Jesus apareceu na casa após a ressurreição, Tomé não estava na primeira vez. E os discípulos disseram: olha, o mestre esteve aqui, o Senhor esteve aqui. Ele falou: só acredito vendo e colocando o meu dedo na ferida. Jesus se apresenta um dia depois, uma semana depois, e diz assim: vede, Tomé, que sou eu mesmo, pode tocar. E Tomé olha para Jesus e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus. Como é que as seitas fazem para escapar disso? Deturpam a Bíblia, modificam a Bíblia. Existe uma versão bíblica aí, que eu não vou citar o nome porque eu vou colocar no YouTube, isso aqui pode me trazer complicação. Mas existe uma versão bíblica aí, que no lugar de dizer Senhor meu e Deus meu, sabe o que está escrito lá? Ó meu Deus. Como se ele estivesse admirado pelo fato de Jesus estar presente. Mas não há para onde correr. A Bíblia, de ponta a ponta, apresenta Jesus sendo adorado, apresenta Jesus sendo reconhecido como Deus. Agora veja bem, esse conceito trinitário não teve nenhum resquício dele, não teve nem um pouquinho dele no Velho Testamento, nem para as pessoas terem uma noção. Teve. Vamos dar uma olhada. Na apostila, aqui nesse pedaço que eu coloquei aqui em hebraico, só esclarecendo uma coisa para os irmãos aqui, o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda, tá? Então você vai encontrar aí, estão as letras em hebraico, e embaixo está o que está escrito, tá certo? Qual seria a pronúncia disso? Então a gente lê da direita para a esquerda. Então está escrito aí, Shema Israel. Tem aí um tetragrama. Esse tetragrama é o nome divino de Deus. É o YHWH, tá certo? Aí está V, mas o correto é W. Então, Shema Israel, a gente costuma falar Adonai, por quê?
Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, eles temeram tanto tomar o nome de Deus em vão, que eles não pronunciavam o nome de Deus. Esse YHWH, eles não pronunciavam mais. Todas as vezes que eles iam pronunciar o nome de Deus, eles substituíam esse tetragrama, o YHWH, eles substituíam por Adonai. O que aconteceu? Quando eles voltaram do cativeiro, quem que sabia pronunciar isso? Ninguém. E a pronúncia se perdeu. Então, o que é que foi feito? As vogais que estavam em Adonai, elas foram colocadas, acrescentadas no tetragrama. Então, esse YHWH, ele passou a ser Iavé. Tá certo? Então, o texto aqui está assim, ó. Shema Israel, Iavé Eloheinu, Iavé Errad. Conseguiram acompanhar aí? Da direita para a esquerda? Tá certo? Se você não acompanhar da direita para a esquerda, você não consegue entender o pensamento. O que significa Errad? Único. Então o texto está querendo dizer: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Tá ok? O termo Errad significa único. Agora, olha que interessante. Nessa outra linha embaixo que está escrito em hebraico, na última palavra, da direita para a esquerda, aí dentro vocês vão encontrar o termo Yahid. Dentro da palavra, vocês vão encontrar o termo Yahid. Yahid também significa único. E o que vem agora vai nos revelar que a Trindade já estava demonstrada, pelo menos superficialmente, no Velho Testamento. Por que isso? Porque quando Deus diz assim: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Qual é o termo que é usado? Errad. Mas não é um, é um mais é dois. É um mais é dois. Por que é um mais é dois? É uma só carne, mas são duas pessoas, é o homem e a mulher. Então o termo Trindade, ele já estava aparecendo no Velho Testamento. Quando Jefté, por exemplo, vai voltar da sua vitória, ele está chegando próximo à sua casa, ele faz um voto ao Senhor, ele diz assim: o primeiro que saiu ao meu encontro eu vou oferecer ao Senhor. E aí sai a filha, e a Bíblia diz que aquela era uma filha única, pelo que ele pesou o coração, né? Porque ele teria que cumprir o voto. Qual é o termo para essa filha de Jefté? Yahid. Por quê? Yahid é uma unidade, é único. Agora, quando se trata de uma unidade composta, aí é Errad. Por isso, em Deuteronômio 6,4, quando vai dizer que o Senhor nosso Deus é o único, fala Errad. Quando vai dizer que o homem e a mulher são ambos uma só carne, fala Errad. Por quê? Porque é uma unidade composta. Deu para entender isso? Ou ficou muito complicado? Deu? Então vamos adiante. Vamos ver um pouquinho dessa unidade no Velho Testamento. Vou ler só 3 textos aqui. A unidade no Velho Testamento. Deuteronômio 6,4 nós já citamos. Então vamos para segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor Deus e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então perceba que o texto aqui está afirmando que só existe um Deus. E Deus fez isso propositalmente. O povo de Israel, de fato, deveria entender que havia só um Deus. Porque, com o tempo, esse conceito da divindade, ele ia se ampliando. Vamos analisar um caso aqui, que é o caso de Pedro. Lá em Cesareia, Jesus diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Pedro respondeu: uns dizem que és Moisés, outro João Batista, outro Elias, ou mesmo um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem está, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, Jesus ele falava o tempo todo que ele era o Filho de Deus. Não havia segredo disso. Ele dizia o tempo todo que ele era o Filho de Deus. Mas aqui quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer: foi o Pai que revelou isso aí para você. Revelou o quê? Se Jesus já dizia que ele era o Filho de Deus. Nesse momento, Pedro percebe que Jesus é o próprio Deus. Por isso que ele vai dizer: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai. Então nós vamos perceber o seguinte, que esse conceito trinitário, até os discípulos tiveram dificuldade, porque eles estavam acostumados com Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Deus tirou do coração deles o politeísmo, porque eles tinham uma tendência a adorar vários deuses. Por quê? Por causa da cultura na qual eles estavam inseridos. Eles estiveram no Egito durante muito tempo, era uma cultura politeísta, adoravam muitos deuses. Eles estiveram na Babilônia, que era uma cultura politeísta, dentro de Canaã, para onde eles possuíram a terra, era uma cultura que adorava muitos deuses. Então Deus ia tirar do coração deles essa noção de que Deus é uma variedade, uma tríade, uma gama de deuses, um maior do que o outro. Porque os gregos acreditavam nisso, os babilônicos acreditavam nisso. Basta nós analisarmos o seguinte: houve uma ocasião que Israel saiu para uma guerra e os homens disseram assim: os deuses de Israel são deuses dos montes, por isso nós perdemos a guerra. Vamos guerrear com eles nos vales. Isso demonstra que eles acreditavam em uma série de coisas. Que tinha Deus do monte, que tinha Deus do vale, que tinha Deus do dia, que tinha Deus do inverno, que tinha Deus do verão. Eles acreditavam em uma série de coisas dessas. Então quando Deus coloca para eles o conceito unitário, é para tirar do coração deles essa noção de uma série de deuses, um maior do que o outro, um mais forte do que o outro, até que fosse reconhecido, fosse descoberto um Deus maior, que muitas vezes eles diziam que tinham criado os outros deuses. Então Deus tirou isso do coração deles, através de Deuteronômio 6,4, através da adoração de um único Deus. Porém, com o tempo passando, eles foram entendendo que essa unidade ela era composta, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Chegamos à conclusão disso por quê? Porque os atributos divinos estavam nos três. Então não dá para chegar a outra conclusão, a não ser de que a Trindade é um Deus, um só Deus, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não podemos confundir, irmãos. E por isso o credo de Atanásio vai dizer isso: não confundindo as pessoas e nem misturando a substância. Voltando no credo de Atanásio, eles tinham uma dificuldade, porque como é que você vai descrever o ser divino? Então, muitas das coisas que eles escreveram no credo, eles escreveram em forma de negação. E o credo vai dizer o seguinte, vou ler do começo: todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta:
que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho, no Espírito Santo, há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. Isso é extremamente importante, porque não existe dentro da Trindade uma hierarquia. O Pai é maior, Jesus é menor e o Espírito Santo é menor ainda. Não existe isso. Por isso eles descreveram dessa forma. É uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus disse assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, Jesus e o Pai eram a mesma pessoa? Claro que não. Mas eles eram e são o mesmo Deus. Por isso Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai é não criado, o Filho é não criado e o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Vamos dar uma olhada em alguns textos aqui, onde nós mostramos isso. Salmo 90, verso 2 vai dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o texto está afirmando que o Pai é eterno, ou seja, o Pai existe de eternidade em eternidade. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ora, nada mais eterno do que Pai da Eternidade. A Bíblia está afirmando que esse menino é o Pai da Eternidade, ou seja, Jesus é eterno. O Espírito Santo, Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então não há para onde correr. A Bíblia diz que há um Deus só, diz que existe um só Deus, porém vai apresentar essas três pessoas com os atributos divinos. Então a única conclusão que nós podemos chegar é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porém não são três deuses, é o mesmo Deus que subsiste em três pessoas. Prosseguindo no credo de Atanásio: contudo, tópico 11 aqui dentro do credo: contudo não há três eternos. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Por quê? Porque é um só Deus. Então percebam, irmãos, como que eles tiveram dificuldade naquela época de escrever isso. Primeiro porque você não tem palavras para descrever a divindade, descrever o ser divino. E houve essa reunião de bispos, essas discussões para combaterem as heresias que estavam surgindo, e eles tentavam explicar, colocando em palavras que as pessoas pudessem entender. Então, apesar de eles dizerem que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, eles fazem questão de frisar: mas não são três eternos, é um eterno, ou seja, um Deus eterno, porém, três pessoas. Portanto, não há três não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente,
o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Um só Deus. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como somos compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há três deuses ou três senhores. Então, nós dizemos que nós confessamos cada pessoa como Deus. Nós adoramos o Pai como Deus, nós adoramos Jesus como Deus e adoramos o Espírito Santo como Deus. Mas nós somos proibidos pela fé cristã e pela Bíblia de dizer que há três deuses, porque é um Deus só. Tudo bem, meus irmãos? Está dando para compreender? Então vamos adiante. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado e nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. Existe muita gente que ignora isso aqui. Não, mas se ele foi gerado, é porque ele é menor. E a impressão que dá é que é isso mesmo. Mas quando foi se formular o credo, eles buscaram um jeito de mostrar que não é isso exatamente que eles estão querendo dizer. Não querem dizer que o Filho foi criado por Deus. Por isso eles usaram o termo gerado, e eles afirmam gerado desde a eternidade. Então esse desde a eternidade significa o quê? Que Jesus sempre foi eterno, que Jesus sempre foi Deus. E nós temos que reconhecer que realmente é difícil explicar isso aqui. Por isso eles usaram o termo gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Então perceba o seguinte, eles se depararam com isso, eles tinham o texto bíblico na mão, o texto que dizia, o Pai é maior do que eu. Mas com o conceito trinitário, eles conseguiram entender o seguinte, o Pai é maior do que eu, porque Jesus está encarnado, está se referindo à pessoa. Mas quando se refere à divindade, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pois não. Na verdade, ainda hoje é difícil explicar a Trindade. Os irmãos veem que a gente usa os textos simplesmente para provar que os atributos do Pai estão no Filho, que Jesus foi adorado. Então, se a Bíblia diz que só Deus pode ser adorado e mostra Jesus sendo adorado, a gente não pode chegar a outra conclusão a não ser que Jesus é Deus. Então a gente usa os termos para mostrar que os atributos que tem no Pai tem no Filho. Mas ainda para descrever, se nós fôssemos descrever esse credo Atanásio, se nós fôssemos reformular, ainda assim seria muito difícil achar uma explicação diferente do que eles colocam. Sim, porque se você coloca criado para o conceito que nós temos hoje, olha a confusão. Mas eles tiveram a precaução de colocar o seguinte, ele é procedente, ele é gerado, e ele coloca aqui que não existe um maior nem um menor. Ora, se eu estou gerado, eu tenho que ser o menor, não é? Mas eles esclareceram isso dizendo, o Filho é gerado, não, eles colocam, não criado, mas gerado, e não há maior e nem menor. E isso para demonstrar que o termo gerado
não significa que Jesus seja menor do que o Pai. Eles tomaram cuidado de fazer isso. Já deu 8h10, se o pastor me der mais 2 minutinhos, eu já encerro essa parte. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as 3 pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade, como a trindade em unidade, deve ser cultuada. O que ele está querendo dizer aqui? Que eu posso adorar Jesus, unicamente. Eu posso adorar Jesus, oferecer minha adoração para Jesus. O que eu estou fazendo quando eu ofereço a minha adoração para Jesus? Eu estou adorando uma pessoa da trindade. Quando eu estou num culto, por exemplo, e Deus toca o meu coração, eu digo glória a Deus. Para quem que é esse glória? Para a trindade. Tá certo? Então nós estamos adorando a trindade em unidade. Quando eu falo glória a Jesus, eu estou adorando a unidade na trindade. Tá certo? Ok? Logo, aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. Por que isso é importante? Porque quem salva o homem é Jesus. Agora, imagina uma pessoa que considera Jesus um Deus menor. Ele pode ser salvo? Impossível. Porque a Bíblia vai dizer, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse confessar o Senhor Jesus é exatamente reconhecer Jesus como Deus, reconhecer Jesus como Senhor. É reconhecer que Jesus é tão Deus quanto Deus Pai. Para ser salvo, existe essa necessidade. Imagina alguém que não reconhece o Espírito Santo como Deus. Reconhece o Espírito Santo como uma força ativa, como tem um certo movimento por aí. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo responsável por isso. Vai ser salvo não considerando o Espírito Santo como Deus? Não vai. Então essa é a importância. Por isso que eles encerraram o credo dizendo assim: todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. E eu encerro essa parte, já são 8h13, eu encerro essa parte. Deus abençoe os irmãos.